E a nossa questão comentada de hoje é para atender ao pedido de um nosso seguidor, Moisés Pereira. Então, o Moisés Pereira pediu que eu fizesse uma questão da banca chamada IDIB. E encontrei uma questão de 2020 dessa banca sobre um conteúdo que é bastante cobrado em prova, que é o conteúdo de regência. Vamos ver como é que o IDIB cobrou isso aí na tela. Tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pelo Unicef, ou pela UNEF. Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido a correção gramatical. Isso é importante porque tem muita prova, sobretudo vocês que fazem concursos da banca CESP, quase toda a prova da banca CESP é a proposta de uma alteração para você avaliar essa alteração, o que ela representa para o sentido e o que ela representa para a correção gramatical. Aqui não. Eles pegaram essa frase, vamos ler a frase de novo, tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela UNEF. Reescreveram 4 vezes, querem saber só sobre a correção gramatical. Não tem nada a ver com sentido. Então, faça a pausa, pense pelo seu conhecimento prévio, chegue a uma conclusão e, chegada dessa conclusão, você volte, aperte o play e ouça o meu comentário. Vai lá. Vejam só, meu amigo, no enunciado da questão não se falou em regência. Olhando o que eles fizeram de mudança, eu vi que eles mudaram o verbo. E a relação entre o verbo e o que complementa o verbo é uma relação chamada de regência verbal. Então, quando a gente fala de regência verbal, é essa sintonia, essa adequação que a gente tem que ter entre o verbo, que não pode ser necessariamente, não pode ser um verbo intransitivo, porque verbo intransitivo não precisa de complemento, e o complemento do verbo. E quando a gramática fala de complemento verbal, não é aquele termo que, ao se colocar, completa o sentido. Existem termos que completam sentido de frase. Mas o que a gramática diz que completa verbo é o que você aprendeu, ou pelo menos ouviu falar, que chama objeto direto e objeto indireto. Vai lá na tela. A frase original: tinham decidido adotar a ideia. Então, vem aqui comigo. Quando eu digo decidido adotar a ideia. Só te lembrando que a palavra ideia tinha acento no E, a gente muitas vezes coloca automaticamente, mas não tem. Esse ditongo aberto ei e oi, quando não forem na última sílaba, não tem mais acento. Assembleia, tem não. Hemorrói, não tem não. Tá certo? Então, o verbo adotar, ele foi complementado pela expressão a ideia, que começa com o artigo a. Aqui não tem uma preposição. Não tem da ideia, na ideia, pela ideia. Então, complemento sem preposição se chama objeto direto. E o verbo adotar tem como regência ser um verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto, ele pede um complemento chamado objeto direto, que não pode se ligar a ele por intermédio de uma preposição. Então, todo objeto direto é um complemento verbal não preposicionado. Isso de chamar verbo transitivo, você pode ter aprendido com o nome de transitividade, mas é sinônimo de regência verbal. Então, regência verbal, transitividade verbal ou predicação verbal é a mesma coisa. Representa a relação entre o sujeito e aquilo que complementa o sujeito. Na tela. Na letra, nós estamos querendo aquela que manteve a correção. Tinham decidido aspirar à ideia de salário defendida. Então, usaram o verbo aspirar, que é
um dos verbos clássicos de regência. Se você marcou a letra A, parabéns, você errou. Está errado. O verbo aspirar, nessa questão, quando eu falo que eles tinham decidido aspirar a ideia de um salário, eles estavam pretendendo ter esse salário. O verbo aspirar, no sentido de pretender, de objetivar, né, de ter como propósito, a gramática convencional determina que ele seja um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que tem um complemento com preposição. E ele exige a preposição a. Então, eu devo dizer assim: aspiravam, quer dizer, pretendiam, tinham como objetivo ao cargo máximo. E no caso da sua questão, aspiravam à ideia de aumento salarial, por exemplo. Eu coloquei ali uma complementação masculina e uma complementação feminina só para te falar uma coisa que tem muito a ver com a questão de crase. Sempre que um complemento masculino for ao, que é a soma da preposição a com o artigo o complemento feminino tem que ser um a craseado, que é o complemento da preposição a com o artigo a. Agora, meu amigo, o verbo aspirar pode significar inalar, respirar, sorver o ar. Quando um sentido 1 tem uma regência, o sentido 2 tem outra. Então, neste caso, ele vai ser um verbo transitivo direto. Em outras palavras, não vai ter preposição. Em outras palavras, esse aspirar não vai ter o a. Vai ser só algo. Portanto, aspirei o ar puro do local. Observem que no meu complemento masculino, já que não tem que ter a preposição a, eu coloquei só o artigo o. Se fosse um complemento feminino, aspirei a poeira do sofá. Se o complemento masculino tem apenas o artigo o complemento feminino tem apenas o artigo a. Isso aqui, meu amigo, é uma questão de você saber de cor. Isso é coisa para fazer prova, porque na vida real isso nem tem tanta importância assim. Mas não é a letra A. Veja a letra B na tela. A letra B de bola tinham decidido lembrar a ideia de salário defendida. Esse lembrar a ideia, se esse A não está com crase, ele está como objeto direto. Isso quer dizer que se você marcou a letra B de bola, você acertou. A resposta é a letra B de bola. A pessoa que lembra, ela lembra algo. Deixa aí na tela, deixa aí guardado, que eu volto a falar disso. Se você marcou a letra B, parabéns. Se você marcou a letra C, por que não pode? Veja só. A letra C diz assim: tinham decidido se referir à ideia de salário. Faltou uma crase. Porque eu diria assim: ela se referiu ao problema financeiro. Você não fala que ela se referiu ao problema. Ela se referiu ao problema. Preposição a com artigo o. Eu já te falei que quando o complemento masculino é um ao, o complemento feminino tem que ser o a craseado. Ela se referiu à ideia de um aumento salarial. Então, repetindo, masculino ao, feminino a craseado. Não se esqueçam disso. Isso é uma regra de ouro para as questões de crase. Você já marcou a letra B. Pessoal, por que não a letra D de dado? Vejam na tela. A letra D de dado tinham decidido aludir à ideia.
Aludir é fazer alusão. Faltou uma crase aí também. Por exemplo, o síndico aludiu ao problema do gás. O síndico aludiu ao problema do gás. Quer dizer, ele fez referência a. Se o masculino é ao, o feminino tinha que ser craseado. Aludiu à ideia de aumento. Ok? Então, a resposta, mais uma vez na tela, é a letra B de bola, que de repente você fez por eliminação ou você fez por convicção. Quero aproveitar o ensejo para lembrar vocês uma coisa. O verbo lembrar, que apareceu na questão, assim como o verbo esquecer, que é o antônimo disso aí, ou seja, que é o oposto, tem uma regência semelhante. Regência que é diferente da regência do lembrar-se, com o pronome se, e do esquecer-se, com o pronome se. Pessoal, não entendi. Tudo bem. Existe sentar e sentar-se, ou assentar e assentar-se. Tudo significa colocar a bunda em. Só que assentar-se é muito mais chique do que sentar. Lembrar é trazer a lembrança. Lembrar-se também. Esquecer é afastar da lembrança. Esquecer-se também. Só que é o seguinte, o verbo sem pronome, ele é transitivo direto. E o verbo com pronome, ele é transitivo indireto, com a preposição de. Na linguagem coloquial, a gente fala muito errado. Por exemplo, lembrei a data do aniversário. A gente tem mania de falar que eu lembrei da data, independentemente da região do Brasil. Só que o verbo lembrar aqui não tem pronome. Se ele não tem pronome, a data do aniversário que complementa não pode ter preposição. O verbo é transitivo direto. Então, isso aqui, a data, é um objeto direto. Agora, se eu coloco um pronome, lembrei-me. Ué, pessoal, mas não era o se? Ele se lembrou. Nós nos lembramos. Eu me lembrei. Aí eu tinha que colocar, ó, lembrei-me da data do aniversário. Então, quando eu falo que eu lembrei-me da data do aniversário, aí, ó, com pronome, com preposição. E esse da data do aniversário, se é preposicionado, passa a ser um objeto indireto. Mais uma vez eu te falo, a questão da regência é uma questão muito importante que você saiba certas coisas de cor. Por isso, vai lá na tela. A letra B, se fosse assim, tinham decidido se lembrar, aí seria da ideia. Mas como não tem o se, é como ficou aí, lembrar a ideia. Então, meu amigo, regência. Todo edital de concurso, não é sobre DIB, não. Todo edital de concurso tem regência. Então, estou dando dicas de cursos que eu tenho para você que quer estudar o assunto. Você quer estudar tudo? Você vai lá no meu site, você encontra para tudo. Você quer estudar só regência? Dando uma dica, vai lá e procure o curso Exercitando o Português do item regência, www.ricardos.com.br. Lá no meu site você vai encontrar esse curso e ele se baseia no seguinte, ele pode ser vendido por unidade ou ele pode ser vendido como um todo. Na unidade de regência, vocês vão ter 15 questões de regência. Cada questão vai render a anotação de um conteúdo teórico. Então, eu vou varrer todo o conteúdo de regência por meio dessas 15 questões de bancas variadas. E é baratinho, o curso todo custa R$15. Então, vai lá na tela, anote o endereço e vá conhecer. www.ricardos.com.br
www.ricardoerce.com.br.